pai. Eu não consegui. Eu não consigo me conter. Eu não conseguia parar. Eu queria saber como eles eram por dentro, mas não do jeito idiota de criança. Eu literalmente queria saber como eles eram feitos, do que eles eram feitos. Eu queria ver do que eles eram feitos. Talvez, se eu continuar a desmontá-los, um dia eu saberei do que eu sou feito. E então eu posso me desmontar, já que eu sei que você não vai fazer isso por mim, seu idiota. O Mr. Red é um antagonista do universo da Fundação SCP. Ele é um dos muitos Little Misters criados pelo Dr. Wondertainment. No começo ele foi feito para ser um amigo das crianças, mas ele foi corrompido pelo Rei Escarlate e se tornou um psicopata sem piedade que até hoje a Fundação tenta conter. O Sr. Red, no começo, foi criado com uma casca humana artificial, com a alma de uma criança que tinha morrido recentemente dentro dele. Red foi criado com a intenção de ser um amigo alegre que brincasse com várias crianças e fizesse elas felizes. Mas como os clientes não estavam comprando ele sentiu sua raiva crescendo e percebeu também que ele era simplesmente um produto criado para a diversão dos outros. E em sua raiva, ele entrou em contato com o Rei Escarlate. Isso fez com que Red fosse corrompido pelo Deus do Mal. Red começou a destruir tudo em seu caminho. Mais tarde, isso fez com que o Dr. Wondertainment isolasse e trancasse Red no seu próprio apartamento. Depois que o Dr. Wondertainment terminou de criar o resto dos Little Misters, ele ordenou que cada um deles ficasse com uma criança, para que pudesse ensinar várias lições a eles, com o Sr. Red ficando com os irmãos Ruiz e Pico Wilsoncon. A função de Red era de ensinar a eles como lidar com o sentimento da raiva. Mas por causa do seu estado mental, Red sequestrou os pobres irmãos, levando eles para um lugar isolado, enquanto matava os seus pais e escondia seus corpos. Ele então começou a torturar psicologicamente e fisicamente os irmãos, com uma vontade estranha de ensinar a eles uma lição e dizer a eles que ele era sua nova família. Ruiz foi capaz de manter um pouco de sua sanidade e não quis ouvir Red, mas Pico, sendo mais jovem, ouviu cada palavra que Red disse, torcendo a mente dele e aos poucos transformando ele em um psicopata assassino como Red. Depois que Ruiz tentou desenterrar os túmulos dos seus pais, ele e Pico finalmente conseguiram escapar da tortura do Red. Anos depois, quando Ruiz já estava adulto, ele iria se vingar do Dr. Wondertainment por criar Red e destruir a vida dele e do seu irmão mais novo. Anos depois, uma carta foi enviada a Red de uma empresa chamada Wonderworks, que era o lugar onde Red foi criado. Então ele começou a caminhar de volta para o Wonderworks por 40 dias sem descansar nem por um segundo, tanto que os seus sapatos já tinham sido arrancados dos seus pés, fazendo com que eles começassem a sangrar. Quando Red chegou na Wonderworks, ele pulou sobre os arames farpados e foi para dentro da loja de brinquedos. Ele foi levado até o escritório, onde ele conheceu pela primeira vez Isabel Wondertainment, que havia substituído o seu pai, o criador de Red. E naquele momento, Red percebeu que o seu, entre aspas, pai, o Dr. Wondertainment, havia morrido. Nesse momento ele começou a gritar em desespero, mas depois começou a rir igual um louco. Então a assistente de Isabel ficou entre ele e Isabel para evitar que Red machucasse ela. Mas Red decidiu ir embora, porque ele só estava com raiva do seu pai e, já que ele estava morto, Red agora tinha um pouco de paz. Mr. Red foi finalmente capaz de matar o seu criador e a maioria dos Little Misters, exceto o Mr. Hungry. Depois disso, eles foram confrontados por Isabel Wondertainment. Red também tentou matá-la, mas Isabel provou ser mais rápida que ele, e apesar dos seus esforços, ele foi dominado e derrotado por ela, o que permitiu que o Sr. Hungry consumisse o Red, matando-o para sempre. Graças à sua natureza como Little Mister, Red era biologicamente imortal. Depois de ser corrompido pelo Rei Escarlate, Red ganhou poderes a mais, como velocidade, reflexos, invocar lâminas das sombras,
Ele também parecia ter algum tipo de magia negra, como quando ele derramou seu próprio sangue no seu corpo, onde símbolos de rituais apareceram em todo o seu corpo. O Sr. Red foi descrito como um homem pálido com cabelos ruivos e vestindo uma jaqueta preta e vermelha, ou um casaco da cor escarlate e sapatos pretos engraxados. Ele era muito mais alto que Isabel Wondertainment, e disseram que a voz de Red era muito agressiva. No começo, Red tinha raiva do seu próprio criador dentro dele, mas parecia ser carinhoso e adorável, alguém que amava os seus companheiros Little Misters e gostava de brincar com as crianças. Mas depois de ser abandonado e ignorado pelo seu criador e pelas crianças, Red ficou cheio de raiva e entrou em contato com o Rei Escarlate, que corrompeu ele ainda mais. Isso levou Red a perder toda a sua humanidade e se tornar um assassino psicótico, com o único objetivo de destruir a vida dos outros, que incluiu até crianças inocentes. Ele ficou determinado em destruir tudo em seu caminho. Jurou um dia matar seu criador. Red achava que o Dr. Wondertainment era alguém egoísta que não se importava com suas criações. Red também parecia gostar de sentir dor. Quando ele machucou seus pés e suas mãos enquanto ia para o Wonderworks, ele simplesmente sorriu e se esfregou no sangue dele mesmo. Há contos que Red retorna ao seu antigo eu e é perdoado por tudo o que ele fez, se tornando um homem bom mais uma vez. Mas isso é apenas um conto.